挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏だ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳突風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光面挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. E aí pessoal, beleza? Vamos lá. Deixa eu trocar as cores aqui. Ali melhor. Bora lá. Trazendo para vocês aí mais um vídeo, né? Vamos. Esse tem muitos vídeos, tem uns canais interessantíssimos, tá? Que eu separei aqui, eu encontrei. Logicamente o YouTube me recomendou alguns, outros eu procurei. Achei legal ali o que dizia no título, né? E na capa também, vou dar uma olhada. Então, bora dar uma olhada comigo. Mas antes de qualquer coisa, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por sua presença, obrigado pelo seu like. Se você puder me ajudar a bater essa meta aqui, tem o QR Code que vai aparecer lá no cantinho aqui da tela para você. É só você pegar e colocar ali ó, a câmera do seu celular, apontar. E vai levar você diretamente lá para a área Pix, tá? Onde você pode colocar... Tô com soluço. Onde você pode... É assim, eu dou 2 soluços e paro. Onde você pode colocar ali o valor mínimo de R$2 para estar me ajudando aqui a alcançar essa meta, tá bom? Para que eu possa estar comprando um novo monitor. O monitor não é R$500, isso aqui é só uma ajuda para que eu possa colocar mais uma grana e comprar um monitor novo, tá? Se dá para você, agradeço pra caramba. Se não der,
não der pelo QR Code, como apareceu agora ali lá no canto que você está vendo, tem aqui um cocoloco@gmail.com para que você possa estar me ajudando aí sim com a quantia que você puder. Se você não puder também, tá tranquilo, tá valendo. Só deixa a sua mensagem, fala de onde você é ou comenta sobre o vídeo em questão que eu estou reagindo, tá bom? Com certeza isso vai me ajudar muito a fazer com que essa produção aqui chegue a outras pessoas também. Deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos. Mas bom, hoje estou trazendo aqui o Cine Essência. Eu não conheço esse canal, tá? Apareceu pra mim, simplesmente o YouTube me recomendou. Quer saber? Vou dar uma olhada, vamos ver como é que é, né? Fala sobre filmes e tal. Vamos ver aí o que é exatamente. Olha, pra você ver, eu já tinha visto esse aqui do maior vilão, eu já tinha visto, só que eu não tinha pego ainda. Bem interessante. Mas aqui, ó, vamos lá, porque o vídeo, né, a minha contribuição, o vídeo tem 1 ano. Aí, por que nunca mais vai existir um vilão como o Coringa de Heath Ledger? Vamos ver se eu concordo com ele. Tá comigo? Bora lá? Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Sim. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E é o caso do Ledger. Esse é Here we go. ninguém mais, ninguém menos que o Coringa de Heath. A entrada dele é sensacional no filme. A entrada dele é sensacional, impactante. Esse é ninguém mais, ninguém menos que o Coringa de Heath Ledger, ou Agente do Caos, se preferir. Para muitos, o maior Coringa de todos os tempos. Para outros, o maior vilão de todos os tempos. Mas como seu personagem se tornou um dos mais impactantes da história do cinema? O que torna esse vilão tão especial? Seria sua entrega? Sua filosofia? Ou talvez sua loucura? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar o porquê nunca mais haverá um vilão como o Coringa de Heath Ledger. Eu acho sensacional esse Coringa, cara. E eu acho que... Assim, claro, como eu vou falar, não, é sacanagem colocar em outros filmes um Coringa. Não, mas o Batman necessita de um Coringa, né? Assim como o Superman necessita que haja um Lex Luthor, né? Uma grande mente criminosa. Mas... sei lá, impactante igual, impacto mesmo, como o Heath Ledger fez com o Coringa dele, não vai ter. E o cara impactava toda vez que entrava em cena com o Coringa. Se eu não me engano, foi o próprio Bale que falou que sempre que ele entrava em cena, ele trazia um Coringa diferente. Ele trazia uma versão diferente do Coringa, sabe? Foda, bora lá. Vamos começar pela entrega. Sua entrega. Em julho de 2006, saiu a notícia que virou polêmica em toda Hollywood, a partir de uma escalação. Heath Ledger estava confirmado no papel de Coringa, no 10 coisas que eu odeio em você. segundo filme da saga Batman de Christopher Nolan. Isso pegou muitos de surpresa, e como sempre, os críticos não foram nada a favor, dizendo que o ator que fazia até então comédias românticas e tinha apenas recentemente começado a fazer filmes mais sérios, como Coração de Dragão é com ele também, né? O Segredo de Brokeback Mountain, Que também é com ele. não era capaz de fazer uma interpretação mais intensa que o personagem pedia. Crítico calado é um poeta mesmo. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como De programar repente- ou por onde começar, conheça a De repente foi esse ataque dos críticos que inspirou ele a ser um Coringa melhor e mais impactante. Sabia? Na verdade, desde que foi confirmado que o personagem estaria presente no segundo filme da franquia, Ledger fez de tudo para conseguir interpretar o palhaço do crime. Ele se preparou por meses antes do teste, Sim. estudou todas as possibilidades e trejeitos do personagem, o que foi ainda mais profundo quando conseguiu realmente o papel. Nolan, que não tinha ninguém em mente quando escreveu o personagem, ficou surpreso ao ver a performance no teste de Ledger e decidiu dar uma chance ao ator. No começo, o próprio Nolan admite ter tido dificuldades de entender a interpretação de Heath, principalmente pela voz que ele havia criado pro personagem, virando a ser marca registrada desse Coringa. Essas diferenças criativas aconteciam muito por conta de outro Coringa, o de Jack Nicholson.
ele foi espelho do que era considerado um bom Coringa no cinema, e pela escolha de Ledger em buscar criar seu próprio estilo bem distante do que Nicholson fez, causou um certo medo na equipe, mas aos poucos foram entendendo e vendo o tamanho do personagem que eles estavam dando vida. Eu falei um pouco acima sobre sua preparação para o teste, mas o que mais chama atenção, e é muito falado até hoje, foi o que Heath Ledger fez após conseguir o papel. Isso porque o ator se trancou por um mês em um quarto de hotel. Cara, isso foi bizarro, eu não acreditei quando saiu na época. Onde passava seus dias escrevendo em seu diário, com anotações e desenhos como se fosse o próprio Coringa. Sem contar que ele estava lendo quadrinhos também, para incorporar o personagem. Além de ler diversos quadrinhos sombrios do personagem e ficar criando várias vozes e risadas para dar ainda mais impacto em sua interpretação. Muitos dizem que toda essa entrega pode ter cobrado um preço, que ficou louco por isso, e que influenciou diretamente em sua morte. Mas isso não passa de teorias, porque não há um consenso geral sobre o assunto. O que sabemos é que toda essa entrega, causou muito impacto no público, como vocês sabem. Mas e quem atuou ao seu lado? Christian Bale e Aaron Eckhart, o Batman e o Duas Caras, falaram sobre o Heath em uma entrevista. Heath Ledger, who, oh my God, what a performance, what a pleasure to have gotten to work with him, and just to see him, and how much he put himself into the Joker. And I was watching it going, yeah, this is absolutely fantastic. What was Heath Ledger like to work with? Fantastic. One experience with Heath on the film was our scene together in the hospital bed, which was really my only scene with him. I got in the bed and they were lighting and Chris was walking around and doing things, and then Heath came around, and Heath was always in character. So he would come around and be talking to himself in the corner like this, and then he'd start saying his lines, and I would watch him come around the bed like this, and then all of a sudden my hand would go up like this, and he caught my hand, and we walked out back to our trailers, and Heath was here, and I was walking, and he puts his hand on my shoulder and he goes, "That's what acting's all about." Essa entrega é vista amplamente em cenas que são referências até hoje, seja o famoso interrogatório com Batman, o momento do hospital, o momento do hospital ao qual o detonador falhou de verdade. Ele improvisou e ficou aquela cena fantástica. E ele se assustou de verdade. Falas marcantes como "Por que está tão sério?" Suas improvisações como na cena onde o hospital é explodido e ele fica batendo no controle porque havia apertado o botão antes, ou as palmas clássicas que viraram meme, mostrando o domínio absurdo de seu personagem e sempre a forma exata de como o Coringa reagiria nessas situações. Não há quem roubasse a cena mais que o Coringa. Ele aparece e seu personagem vira o principal. Exatamente, ele rouba a cena sempre que entra. É um filme do Batman, a gente sabe, mas quem rouba a cena e quem protagoniza o filme é o Heath Ledger e seu Coringa, isso é verdade. O momento mais importante, seus discursos são sempre citados, suas falas, referências, seus atos, completamente caóticos. Essa entrega revolucionou os filmes de super-herói e rendeu para um ator um Oscar de melhor coadjuvante. Se no começo tinha medo de serem comparados ou não conseguirem chegar à altura de Jack Nicholson, pode ter certeza que só não conseguiram como foram ainda mais além. Beleza, você agora conhece sua entrega e o que teve que fazer para chegar à grande performance de seu personagem. Uma coisa engraçada é que, claro, é o que o pessoal diz, né? Dizem que o Coringa do Nicholson é simplesmente o Nicholson pintado. É o Nicholson sendo o Nicholson mesmo. Tipo, ele é doidão daquela forma assim mesmo e tal. Claro que não coisa pessoas e tal, né? Mas um jeito engraçado, extrovertido assim de ser. Bem curioso. Porém, dizem que também por culpa do personagem ficou meio doido da cabeça assim, por culpa de ser o Coringa, né? Então... Mas só isso é suficiente para definir o Coringa? Por isso nunca mais vai existir um vilão como ele? Que filosofia ele possui que o destaca de qualquer outro vilão na história? Esse vilão é brabo. Hans Landa. Your philosophy. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Coringa sempre deixou bem claro. A dublagem também é perfeita. A dublagem do Coringa é perfeita. Que é a mesma dublagem do Samuel Jackson, né? Oficial há anos aí. Claro, o quão ele acha patético a forma como a sociedade se comporta. O quanto a bondade e a honestidade sempre está a um passo da maldade e corrupção. Só é preciso de um dia ruim. A linha entre esses dois lados é muito curta.
E um agente do caos como ele consegue reverter esses princípios muito bem. Coringa questiona a todo instante a forma como o sistema funciona, com leis, regras, planos para controle das massas. Ele mesmo diz na cena do hospital: eu não faço planos, os tiras fazem planos, a máfia faz planos, esquemas para controlar o mundinho deles. Eu tento mostrar para quem segue planos como são ridículas as tentativas deles de controlar tudo. Ainda nessa cena, podemos ver o personagem condenando a forma como acreditamos estar seguros em sistemas completamente falhos, mesmo expostos a condições precárias, simplesmente porque acreditamos que tudo faz parte do plano. Mas assim que minimamente algo sai do controle, a sociedade entra em colapso, os governos caem e os valores morais são colocados à prova. Mesmo que de certa forma, já vivemos no caos. Só temos uma falsa sensação de poder e controle, de acordo com aquilo que é transmitido pra gente. Não é por coincidência ou por um acaso que o Coringa de Heath Ledger não tem nome nem identidade. Ele não se vê parte do sistema, parte das crenças que acreditamos. Ele é uma ideia. Mesmo que para alguns sua definição seja mais simples, como diz Alfred. É diferente do V de Vingança, né, que ele diz que as ideias são a prova de balas, e eu concordo. Ele não era a prova de bala, mas ele é uma ideia, ele é como se fosse uma infecção, né, um parasita, um vírus que infecta, né, que distorce tudo, né, é um agente do caos, né. É muito único esse Coringa do Heath Ledger, cara. E ele é tão único que ele não pode ser comparado com quadrinho nenhum, com animação nenhuma, série nenhuma, ou filmes que vieram antes dele, sabe? De tão único que ele é. De verdade, é sensacional esse Coringa do Heath Ledger, cara. Na boa. Ideia. Mesmo que para alguns sua definição seja mais simples, como diz Alfred. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Ele é sim. De certa forma ele quer sim, mesmo. Mas não é o único a querer a anarquia de solução aos problemas da sociedade. Há outro filme que explora... Nossa, Clube da Luta, muito bom. É muito louco também. Bem isso. Quando vemos em Clube da Luta a crítica direta de Tyler ao consumismo desenfreado, vemos uma sociedade completamente destruída, seja pelos seus ideais ou por sua falsa sensação de identidade. Isso é tão evidente que, propositalmente, o nome do protagonista não é sequer citado na trama, por simplesmente viver em uma sociedade que tirou completamente sua própria consciência de si. Isso significa que o narrador de Clube da Luta e o Coringa são iguais? Ou que, no caso, seu alter ego Tyler, que também busca anarquia, compartilham dos mesmos ideais? Olha, não necessariamente. Coringa realmente não é alguém que se importa com bens de consumo e dinheiro. Ele não pode e não deseja ser comprado. Essa cena é foda. Eu gosto de coisas simples. Dinamite. Mostra isso. Quero que queimem tudo. Mas há uma grande diferença entre os personagens. Tyler quer o caos como forma de uma ruptura com o sistema para criar uma nova ordem, uma nova sociedade, longe do consumismo barato e das falsas identidades. Enquanto o Coringa quer o caos pelo simples caos. Ele quer mostrar o que ele acredita ser a verdadeira natureza humana, a maldade em seu pleno estado. É como se ele quisesse, na verdade não, ele tenta mostrar que toda a humanidade usa uma máscara de certinho. Só que no fundo, ninguém é certinho. Todo mundo é filha da puta. Entendeu? Só que a sociedade faz eles vestirem essa capa e usar essa máscara de boa pessoa, né? Que tem empatia pelo próximo. Né? E ele é um agente corruptor. Né? Ele é um agente do caos. Isso é... E ele consegue passar isso realmente. Sabe, o ator consegue passar com o personagem isso. Longe de qualquer amarra por convívio social ou regras definidas, Tyler busca o caos como forma de reconstrução. Já Coringa, como destruição. O palhaço vê as coisas como é mostrado em Leviatã, o livro mais famoso de Thomas Hobbes, onde contém sua frase mais conhecida até hoje: o homem é o lobo do homem. Significa que o homem é o próprio animal dentro de si que tem capacidade de ferir, prejudicar, destruir a si mesmo e os outros ao seu redor.
Thomas Hobbes, quando avalia a natureza das pessoas, não enxerga pura bondade, mas sim uma maldade que, se não for controlada por regras, leis, instituições, poderá levar ao caos. Isso é muito legal que ele tá falando aqui. Já gostei do canal, vou me inscrever. Legal ele falando aqui, porque no próprio John Wick 4, o coroa lá do Hotel Continental, que agora eu não lembro o nome dele, quem lembrar, por favor, joga aí nos comentários, diz que se não houvesse regras, em um dado momento do filme, né? Se não houvesse regras, seríamos animais. E não, realmente não tão errado, né? Porque se não houvesse regras, se não houvesse... Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode agredir ninguém, você não pode cobiçar a mulher do próximo, você não pode, sei lá, sair contra a mulher porque você está casado, esse tipo de coisa. Se não houvesse regras, seria um caos. Seria um mundo imerso no caos. Ou, em outras palavras, como diz o Winston, lembrei o nome dele, se não houvesse regras, seríamos animais. John Wick 4, filmaço, hein? Algo soa familiar? Vemos essa crença ser colocada à prova no final do filme, quando há dois grupos, um em cada navio, duas bombas posicionadas e dois detonadores. Quem apertasse primeiro automaticamente estaria salvo, enquanto o outro grupo, em outro navio, estariam mortos. Um navio era composto por policiais e criminosos, enquanto o outro, civis teoricamente inocentes. A moral aqui é confrontada pelo dilema, que independente de quem aperte a bomba, não sobreviverá inocentes. Por um lado, uns pensam que, no outro navio, há criminosos que já cometeram maldades e por isso seria, entre aspas, menos errado se eles não sobrevivessem. Por outro lado, há policiais que também estão presentes ali, têm famílias, e até os criminosos têm a oportunidade de pensar: eles provavelmente vão querer nos condenar, então por que não apertamos primeiro? Esta é a evolução dos jogos. Um dilema foda. Um mundo que lhe dá mais do que emoção. A filosofia de Coringa leva seus civis até o limite da consciência humana e do instinto de sobrevivência. No caso do filme, nenhum dos dois grupos apertou o botão e os dois navios não foram destruídos, mesmo que exemplifique bem o que o Coringa mais acredita: a maldade pura quando levada ao extremo instinto pela sobrevivência. Mas até que ponto sua visão reflete uma verdade profunda? Uma coisa interessante sobre o instinto de sobrevivência é que pra gente sobreviver a gente faz coisas inimagináveis até. A gente cria uma força inimaginável, né? E a sobrevivência, ela é instintiva. Ela é instintiva. Então, por muitas vezes você vai correr, outras você vai atacar a quem tá tentando, sabe, fazer mal a você. Outra você vai ficar paralisado sem saber o que fazer. Então é sinistro essa parada de sobrevivência, sabe? É bem bizarro. Mas até que ponto sua visão reflete uma verdade profunda? Ou apenas sua própria loucura? I don't wanna kill you. Os vilões dos filmes podem ser retratados de diversas formas, uns mais ambiciosos, com planos de dominação de massas, outros querendo se vingar de algo ou alguém, e aqueles que querem apenas que a loucura reine, sem ordem ou controle. Harry Potter is dead! Há diversos Coringas representados no cinema. Na década de 60, por exemplo, era um Coringa que funcionava bem mais como um alívio cômico do que como uma ameaça. O de Jack Nicholson era uma mistura dos dois. Ele tinha uma pegada mais teatral, mas também conseguia equilibrar bem com um ar de psicopata e o lado sombrio. O que, convenhamos, é bem a cara de Tim Burton. O Coringa de Joaquin Phoenix é o mais humano de todos. Seu personagem mostra um lado mais profundo e psicológico, sendo cada vez mais levado ao limite, até seus surtos e seu ápice o levando a se tornar o famoso Joker. O de Jared Leto... bom... Existe? Existe do Jared Leto? Não, acho... Para se tornar o famoso Joker. O de Jared Leto... bom... esse aí vamos pular. É melhor.
Obrigado. Agora o de Heath, que tem uma filosofia clara de destruição que eu citei aqui, em partes é um crítico da sociedade, com discursos que até fazem sentido, mas também um reflexo dele mesmo. Seu personagem é mais sombrio e pode até ser engraçado em uma outra cena, mas não é sua função. Seu Coringa mostra o colapso da sociedade, não por um lado humano que se foi deteriorando como Arthur Fleck. Em seu caso, ele expressa toda a sua aversão a qualquer humanidade. Não há sentido pra ele em Ele é mau. papéis sociais, em ser bom, em cumprir seus deveres morais e éticos. E por mais que tenha todos esses conceitos definidos, ele muitas vezes gosta de se divertir com tudo isso do que ser esse grande filósofo que o povo pensa. Como ele mesmo diz ao Batman, em uma cena onde o herói consegue capturar o palhaço. Estamos destinados a fazer isso pra sempre. Você não vai me matar por algum senso de falso moralismo inapropriado. E eu não vou matar você, porque você é divertido. Coringa gosta do caos não apenas porque não enxerga bondade e valor na sociedade. Ele faz porque dentro de sua cabeça, isso vale a pena. E por quê? Bom, porque é divertido. A violência, mortes, tudo faz parte de seu jogo. Ele leva os heróis, as pessoas boas, a revelar a outra face. No caso literal de Harvey Dent. Sua loucura é acreditar que não há esperança e nem salvação. O mundo está em ruínas e não há por que prosseguir. E ele é o Coringa. Já é a carta fora do baralho. É descartável, excluído, louco por natureza, sádico, se alimentando do medo, algo muito explorado nessa trilogia. No primeiro filme, Batman começa em Gotham e leva os grandes criminosos e corruptos a recuarem. Pelo quê? Pelo medo. O mesmo medo que o espantalho tenta transferir em toda a sociedade com seu gás tóxico. O mesmo medo que volta a ser explorado no segundo filme, com o Coringa sendo a chave para seu acesso. O próprio personagem do Batman, onde o símbolo é um morcego, é representado por isso, já que Bruce tinha medo de morcego e queria causar isso a qualquer um que enfrentasse seu caminho. Medo, tortura, mortes, loucura, há vilões com complexidades gigantes que são corroídos por alguma dor, algo que os levou até aquele ponto. A perda de algum familiar, um trauma na infância ou um abandono. Eu poderia dizer que algo assim pode ter acontecido com esse Coringa de Heath, mas não é relevante. Pode ser até que ele faça isso, por ódio a algo que aconteceu com ele, que seus pensamentos são movidos a uma violência que ele encontra em si mesmo. Isso do ponto de vista psicológico faz sentido, mas o vilão de Cavaleiro das Trevas não se importa com nada que não envolva algumas balas e alguns barris de gasolina. E dinamite. Porque no fundo, justificar sua filosofia com atos completamente questionáveis e ante qualquer sentimento humano é justificar o impossível. E isso o torna único dentre qualquer outro personagem e principalmente qualquer outro vilão. Ele semeia o caos, planta o medo, reverte bons princípios, questiona a moral humana, transforma tudo que toca em um apocalipse externamente e internamente. Seu personagem domina cada cena, cada espaço, seja pela entrega em cada ato, por sua filosofia extremamente caótica e sua loucura, que é quem faz o show realmente acontecer. Suas expressões contagiam cada parte do ambiente, seus diálogos profundos, e antes de qualquer questionamento, vamos botar um sorriso nessa cara. Let's do a smile on your face. Porque é a hora do show. Podemos ainda ter grandes vilões no cinema, seres que também vão contra a ordem natural das coisas, mas em termos de complexidade e a falta dela ao mesmo tempo, de um cara que mostrou a todos o que é ser mal e principalmente como despertar essa maldade dentro de nós, isso só o Agente do Caos é capaz de fazer. Não é à toa que é considerado por muitos o maior vilão de todos os tempos, pelo simples fato de que nunca mais existirá um vilão como ele. Heath Ledger in the Dark. Oscar póstumo. Champagne. Aí ele aí. Kate Winslet. Ben Affleck ali do lado. Brad Pitt. Muito triste, né? Bom, é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Sigam as redes sociais do canal, o link tá aí na descrição.
Comenta aqui embaixo o que vocês pensam sobre o Coringa de Heath Ledger. Se tem outro vilão que vocês gostariam que eu falasse. E já que o tema é personagem de filme de herói, vou deixar um vídeo aí na tela onde eu falo sobre o porquê não há mais boas heroínas no cinema. Spoiler, não tem nada a ver só com a Capitã Marvel. Vamos lá. Legal, mano. Parabéns aí, irmão. Parabéns aí pelo canal, pela forma como apresenta o conteúdo. Ganhou mais um inscrito. Parabéns. Então tá aí. Tá aí. Conteúdo do canal. Gostei, viu? Gostei. O cara manda bem. Vamos brincar com fogo de raposa. Não, moça, não. Então se você gostou do conteúdo Cine Essência, tá bom? Vai ficar aqui na descrição do vídeo o canal, tá bom? Eu gostei. Show de bola. Depois eu até volto para fazer uma maratona. Mas vamos lá. Aqui é o canal O Analista, tá? O cara fala bastante aí de anime, sobre Bleach principalmente. Então tô curioso aqui para saber qual é o que ele tá falando, né? Ishin Kurosaki. E tem várias paradas sobre Bleach, bem interessante. O Analista eu já só conheço de nome, agora de coisa eu não conheço não, tá? O conteúdo dele eu não conheço. Vou deixar minha contribuição e vamos lá. E o vídeo diz do tudo ao nada. Ichigo Mugetsu. Análise. Bora lá. E agora vamos falar sobre o último confronto do Ichigo, pelo menos desse vídeo, porque ele tá ficando gigantesco, beleza? Após o arco do Hueco-Mundo, o Ichigo embarca para... Que é sensacional, tá? O arco. Pra mim, Bleach poderia ter terminado ali. Na derrota do Aizen, poderia ter terminado ali. Ajudar a enfrentar Aizen na cidade de Falsa Karakura. E agora vamos falar sobre o final disso tudo, o grande finale envolvendo a ascensão de Aizen. Aizen, desde o começo da vida do Ichigo, já o levava em consideração, por ser um potencial latente. Esse antagonista basicamente foi o responsável pela criação do nosso herói e, assim como Yhwach, ele também tem uma parcela de responsabilidade pelo Ichigo ser do jeito que ele é. A parte Hollow do Ichigo, chamado White, foi dado a Ichigo por causa do evento envolvendo Aizen, enquanto a parte Quincy veio da própria linhagem pura de Yhwach, já que a sua mãe era uma Quincy de linhagem pura. Sendo assim, podemos ver aí que Ichigo teve outros dois pais, além da Masaki e do Ishin, que seriam indiretamente Aizen e Yhwach, os dois maiores antagonistas da obra. Se a gente for para pensar, é como se o Ichigo ele tivesse sido um experimento do Aizen também, né? Onde ele acabou achando interessante a situação toda, dado ao fato da Masaki ter sido infectada pelo branco, né? E ele queria saber até onde ia. Então podemos dizer que o Ichigo é uma espécie de criança criada em laboratório, vamos dizer assim, né? Que tem a essência do Hollow, do Aizen lá, dos experimentos do Aizen, também tem a essência sanguínea, que é a essência dos Queens, né? Então ele meio que seria uma mistura de duas coisas. O que acabou, acredito eu, na cabeça do Aizen, acabou sendo perfeito. E ele quis ver até onde ia isso tudo. Pois é, os vilões acabaram criando o herói perfeito que foi contra eles mesmos no futuro. No caso de Aizen, ele sempre nutriu Ichigo com desafios, já esperando que aquele protótipo de Hollow pudesse dar frutos posteriores. Todos os eventos sempre ocorreram na mão do Aizen, e a ideologia de Aizen também vai totalmente contra a ideologia do Ichigo, mas isso vamos falando só no final da luta. No volume 46, o Ishin aparece no meio do diálogo em que o Aizen está falando com o Ichigo sobre a natureza dos poderes do nosso protagonista. Aizen fala que o Ichigo é um humano e... antes de finalizar, bum, Ishin aparece e impede que Aizen conte o Ichigo sobre sua origem. O Ishin aparecer e impedir essa revelação, por um lado, é muito bom. É um pai querendo impedir que seu filho escute sobre sua origem por uma fonte maliciosa e também que pode ser manipulada. Afinal de contas, a gente tá falando do Aizen, né? Ishin entende que o Aizen não é o cara certo para revelar uma informação tão íntima em um momento tão inusitado como esse, e ele impedir isso é bem interessante. Depois temos a conversa que ele tem com o Ichigo sobre as várias perguntas que ele deve ter por estar vendo seu próprio pai como Shinigami e tudo mais. E eu já falei sobre o quão bom é esse diálogo.
Na época que isso aí apareceu, eu fiquei muito louco. Eu, caralho, como assim? Ele é um Shinigami? Nossa, eu fiquei louco. No vídeo do próprio Ishin. Eu repito, vale muito a pena. Mas sim, o Ichigo é um personagem extremamente maduro. Esse diálogo prova isso. Ele tem sim várias perguntas pra fazer pro pai dele, mas ele não vai usar esse momento pra isso. Ele entende que o pai dele tem seus motivos pra ter os segredos e que existe hora pra tudo. Ele inclusive também respeita demais o próprio pai e diz que vai esperar para que ele esteja pronto para contar tudo quando estiver à vontade, no momento certo. O Ichigo não é um adolescente birrento que vai espernear querendo saber a verdade ou exigindo explicações. Não. Nesse momento ele entende que o pai tem um lado nessa história e confia na competência dele em explicar sobre suas perguntas na melhor hora possível, em um momento apropriado que o Ishin considerar adequado. E esses ensinamentos ele aprendeu em sua jornada no plano espiritual, nos arcos anteriores, e ele atribui muito disso à própria Rukia, o lado Shinigami que ele adquiriu. Os Shinigamis representando essa parte mais madura, essa parte mais de bom senso. Lembrando que o Ichigo era para ser apenas metade Hollow e metade Quinch. A parte dele de Shinigami, né, vamos dizer assim, não veio propriamente do pai dele, mas sim pelos poderes que ele absorveu da Rukia, né, da espada. Então, se já tinha um pouquinho, ótimo, não havia se manifestado ainda. Se manifestou depois que ela crava a espada dele e ele acaba, por consequência, sugando muito de todo aquele poder, né. De balancear, de que tudo tem um equilíbrio. O Ichigo aprendeu muito disso com a representante do gatilho do poder Shinigami dele. Uma outra luta que também mostra o crescimento evidente do Ichigo é a revanche dele contra o Gin. Nesse confronto, o Ichigo diz que não se lembra do Gin, isso porque eles lutaram no passado. Porém, a realidade não é que o Ichigo não se lembra da batalha ou do Gin, mas sim que o Ichigo não consegue se lembrar do coração do Gin. E isso mostra mais uma vez o quão empático é o Ichigo em todas as lutas. O Ichigo gosta de lutar. Em suas batalhas ele confronta o coração dos adversários. Através da troca de espadas ele entende os ideais e a alma do oponente. É praticamente uma conversa indireta e uma disputa de valores. Isso aconteceu diversas vezes durante a obra. E em todas as lutas o Ichigo entendia os ideais do oponente e os confrontava com seus próprios ideais. Coração versus coração. No caso do Gin, ele sentia como se a espada não estivesse focada no Ichigo, mas sim em outra coisa. Ele não estava olhando para o Ichigo em si, e pois é, o Ichigo acertou. E não só isso, Gin é um baita mentiroso. Em vários momentos da luta, ele mente pro Ichigo nesse encontro, mas ainda assim, o Ichigo consegue desvendar os pontos fortes da Bankai do Gin. E isso acaba até mesmo assustando o Gin, porque ele tá lá escondendo coisa e o garoto ainda assim consegue entender como a Bankai dele funciona. Ele entende o potencial do garoto. Uma outra coisa legal de ver é que agora a máscara tem duas listras, que estão seguindo o mesmo padrão da máscara de Vastolord, ou seja, mais uma vez a máscara mudou, mas agora ela tá bem parecida com o padrão do Vastolord. Que lembra bastante o Ukiyoha, né? Aquela lista aqui de lágrima que ele tem. Mas tá bom. Agora a gente vai prosseguir mesmo pro grande finale. Ichigo acaba percebendo que Aizen só está crescendo em poder. E ele inconscientemente havia desistido de lutar, por ser uma luta completamente impossível de se vencer. No volume 47, a gente tem a transformação do Aizen pós-Crisálida. E a partir daí, o Ichigo sente mais desesperança. Ele sente que toda a energia do Aizen está em um nível muito superior. Nada que o Ichigo ou que os outros capitães de lá possam fazer para impedir. E essa é a lógica do Ichigo falando mais alto que o instinto. Mesmo assim, o seu pai, Ishin, novamente está lá para abrir seus olhos. Ele convence o Ichigo a continuar a lutar, mesmo as batalhas que parecem impossíveis de se vencer. Isso porque, mesmo a batalha sendo impossível, ele ainda possui o dever de proteger. Lembrando que o Ichigo viu o pai, a Yoruichi e Urahara tomar um sarrafo do Aizen. E eles realmente tentaram de diversas formas tentar prender o Aizen e não conseguiram. Vai morrer tentando. Esse sempre foi seu objetivo, o de proteger. Então, mesmo que ele não consiga individualmente vencer o Aizen, ele ainda deve fazer de tudo para proteger aqueles que ama. E juntos eles vão para o Dangai, onde tem a oportunidade de usar o lugar a favor deles, já que o Kototsu foi temporariamente eliminado por Aizen. E lá, Ishin vê a oportunidade de ensinar a Ichigo o Getsuga Tensho final. E beleza, da hora demais. Mas o que é um Getsuga Tensho em primeiro lugar? Você já se perguntou sobre isso?
Pois é, provavelmente essa é uma técnica que o Ichigo herdou de sua descendência do clã Shiba. O nome Shiba significa Shi, que vem de intenção, e Ba, que significa onda, maré, que é o mesmo kanji de Nami, inclusive. O que já nos dá uma pista dos Getsugas serem formados em um formato ondular. E a tradução que eu encontrei que melhor representa o significado de Getsuga Tensho, na minha opinião, é o de golpe celestial em forma de lua crescente. Caramba. Ou seja, é um golpe que aparentemente tem algo conectado com o divino, mas também pela simbologia da lua, que parece remeter aos Shinigamis. No caso do Ichigo, Shinigami herdado pelo seu pai, descendente do clã Shiba. É uma técnica herdada do clã, um clã de Shinigamis. Tudo bem, mas eu acho que o poder realmente Shinigami dele não vem propriamente do pai. Eu acho que vem por culpa da espada da Rukia. Tá? Mas pode ser que eu esteja errado também, mas eu acho que vem mais da espada dela. Porque o pai dele, quando ele ficou com a Masaki, ele já não tinha mais esse poder Shinigami, né? Ele até tinha pouca coisa, mas até porque demorou também para eles terem um filho e tudo mais. Então eu acho que o verdadeiro poder dele, embora ele tenha assim sangue da linhagem e tudo mais, eu acredito que o poder Shinigami dele venha da espada da Rukia. Da essência que ele tomou da espada dela, não do pai dele. Mas é o que eu acho, posso estar bem errado também. Contudo, o White também é capaz de utilizar essa técnica. Que é a versão verdadeira dele, poderia dizer assim. Ele mesmo sendo um Hollow, faz uso dela de uma maneira muito proficiente. Quando lembramos do seu treinamento com o Ichigo lá atrás, vemos que ele foi capaz de utilizar um Getsuga Tensho muito similar a um cero avermelhado. Ele também é muito bom em usar o Getsuga Tensho contra o próprio Byakuya, em que ele lançou 2. O primeiro ele lançou de um ângulo, depois ele correu bastante para outro ângulo e atacou mais uma vez, lançando 2 quase simultaneamente. Então talvez o Getsuga Tensho seja um disparo da sua própria essência espiritual, daquele usuário em questão. E como foi criado e era utilizado majoritariamente por Shinigamis, aparentemente ele tinha esse aspecto de lua devido à raça. É mais ou menos a mesma pegada do Yamamoto, né? Por exemplo, o Yamamoto ele de fato ele não queima nada. Né? Realmente não cria fogo do nada. Mas a pressão espiritual dele é tão densa, que é como se ela transmitisse um calor equivalente a 1000 sóis, sei lá, algo desse tipo, e é completamente esmagadora toda a sensação. De destruir qualquer Shinigami, por exemplo, que tem um poder menor. Então aquela coisa do fogo é mais simbólico, né? Do que propriamente ter um poder de fogo ali. Mas é sensacional, vai tomar banho. Agora, quando ele era utilizado pelo Hollow, principalmente dentro do mundo interno, a gente vê que a cor era diferente, muito similar a um cero. E até no final de Bleach a gente também tem aí uma coisa um pouco parecida com isso. Mas isso aí vai ficar para outro vídeo, não vai ter como colocar aqui, fica muito longo. E bom, para o Ichigo dominar o Getsuga Tensho final, ele precisaria encarar o inimigo mais poderoso que ele já enfrentou até aquele momento, que seria ele mesmo em sua totalidade, Tenza Zangetsu. E eu simplesmente amo o personagem do Tenza Zangetsu. Ele é um ser extremamente complexo e ao mesmo tempo muito simples. Uma simples espada, um fragmento distorcido de Yurrabarra em um mundo com tanta chuva que foi alagado pela dor. Ele não é mais só o Zangetsu. Lá, ele é Tenza Zangetsu. Ele é a própria Bankai. E ele faz questão de ressaltar o Tenza pelo fato do Ichigo estar em estado Bankai. E durante esse modo ele tem esse nome. Zangetsu sozinho significa algo como lua cortante, e o Tenza adiciona a parte de corrente celestial, algo que a gente já viu muito relacionado ao destino. O Ichigo nesse momento está lutando com o Zangetsu indo tudo que ele tem. Isso é confirmado pelo Isshin, que também passou pela mesma coisa no passado. Aprender o Getsuga Tensho final é uma tarefa absurdamente complicada. Isso porque a técnica em si é uma abdicação de todo o poder do Shinigami, e no caso do Ichigo isso vai até mais profundamente pela questão de envolver também a mentalidade de Yurrabarra e o instinto de sobrevivência do White. Isso fica bem nítido quando o Zangetsu fala que não se importa com as coisas que o Ichigo tem para proteger. O Yurrabarra só se importa consigo mesmo, e nesse caso, ele seria o próprio Ichigo. É o egoísmo do Ichigo, lidando apenas para ele sobreviver, ele continuar com o poder. Esse fragmento não liga para as vidas ao seu redor, somente a vida que ele habita. Yurrabarra e Zangetsu abominam o desespero em si. E para dificultar ainda mais, Zangetsu ainda puxa para o seu lado o White, que agora já estava muito mais poderoso graças a todo o arco em que o Ichigo conseguiu
cedeu o controle de seu corpo ao longo das diversas lutas. E bom, o adversário final do Ichigo é uma fusão, a fusão que incorpora o lado Hollow e Quincy. E dá até pra ver a cruz Quincy no meio desses dois, quando eles estão se fundindo. E sinceramente, eu acho muito linda essa transformação, tanto em design quanto em significado. A fusão perfeita de um Hollow, um Quincy, com uma espada de Shinigami. Seres de naturezas completamente opostas, dessa vez unidos em um só corpo. Seria então um pedaço de transcendência entre o Hollow e o Shinigami, que foi algo que o Aizen até alcançou, né? Vale lembrar que nenhum dos três, seja Hollow, Shinigami ou Quincy, conseguem ter harmonia entre os três. Na história de Bleach inteira, os Shinigamis lutaram diariamente contra Hollows e também tiveram seus confrontos contra os Quincy's. Os Quincy's também odeiam os Shinigamis e eles abominam os Hollows. Enquanto isso, os Hollows também abominam ambas as raças. Existe aí um desequilíbrio gigantesco, mas o Tenza Zangetsu final, nesse momento, incorpora uma harmonia única. E a única coisa que pode quebrar ou dominar, melhor dizendo, essa harmonia é o lado humano. O lado humano que é o mais capaz de atingir a iluminação. Vale lembrar que a Reiatsu Hollow é inclusive tóxica para os Quincy's, como vimos durante a guerra. Para eles isso é algo mortal, e por isso o Yhwach tinha sua mentalidade de querer aniquilar todos os Hollows da existência e não purificá-los. Mas aqui o Zangetsu é uma mistura harmônica e natural desses seres. Esse indivíduo também é Ichigo, é uma mistura perfeita, e o Ichigo precisa derrotar esse ser, e ele consegue. É óbvio que ele consegue. Ele é o humano, ele é o responsável por toda essa harmonia. Ele é o rei. E eles nunca podem ir contra o rei, eles nunca podem matar o próprio Ichigo. Eles são o Ichigo, eles querem defender o Ichigo. O máximo que eles podem tentar fazer é convencer o Ichigo a desistir, mas a determinação do Ichigo é maior. E assim... Ah, caramba. Depois do seu treinamento no Dangai, Ichigo vem com tudo para enfrentar o Aizen. É uma luta em escala tão absurda que a explicação aqui fica até bem simples. O Kubo fez 23 capítulos com o título Deicida, entre os volumes. Por vários capítulos, parece que o papel de quem vai ser o Deicida vai mudando de pessoa para pessoa. Gin seria o Deicida por causa do seu Kamishini no Yari, a lâmina matadora de deuses. Aizen seria o Deicida por causa do seu corpo como figura luciferiana e vingativa, aquele que vai literalmente matar Deus? Ou Ichigo seria o Deicida por Aizen se ver como um deus em meio a seu processo evolutivo? A resposta, na minha opinião, seria tudo isso ao mesmo tempo. Acho que essa é a poesia do arco e de como o Ichigo carrega também esse manto de Deicida, por sua lâmina ser a principal responsável naquele momento por derrotar o Aizen. O próprio título do volume é God is Dead, reforçando essa temática do tal matador de deuses. E nesse momento a gente vê o nível do Ichigo e também nos lembramos dos momentos de atrito entre ele e o Aizen. No arco da Soul Society, Ichigo com Bankai ativa foi parado por um dedo do Aizen. Sim, a alma de Ichigo indo com tudo naquele momento, com sua grande convicção, foi ali parada por um mero dedo do Aizen. E esse dedo é um símbolo de poder do Aizen, é um símbolo de autoridade e opressão. Isso é claro na perspectiva do Ichigo, que perdeu para isso. Antes do avanço do processo de evolução do Hogyoku, Aizen novamente levanta esse dedo, repreendendo o Ichigo e falando para ele abaixar o tom de voz. E o dedo é bastante destacado na quadrinização, olha o tamanho desse dedo. Um indicador que antes era suficiente para parar completamente um ataque da Bankai do Ichigo, agora era usado como uma ferramenta de ameaça muito sutil. O Aizen consegue ser completamente passivo-agressivo de uma maneira em que até os leitores às vezes não se lembram, mas com aquele dedo que ele parou o Ichigo e o destruiu completamente. E porque é aquela ideia dele ter meio que causado um trauma, né? Porque o cara tinha ido com tudo e eles com o dedo. Não. Essa era a diferença deles durante aquele arco. Porém, logo após o breve período de tempo no Dangai, o Ichigo voltou diferente. Ele já volta fazendo uso de seus poderes Hollow livremente, como quando ele usou a pesquisa para identificar onde suas irmãs estavam à distância. A evolução de seu treino é tão evidente que até mesmo o Gin conseguiu perceber a evolução. E isso não tem nada a ver com energia espiritual ou pressão, nem Heiryoku e nem Reiatsu, mas sim com o olhar. Da mesma forma que o Ichigo estava tentando entender o Gin também entendia o Ichigo. E antes ele via um garoto inseguro, desesperado e ainda muito fraco para lidar com o inimigo do nível do Aizen. E agora, com esse novo olhar, o Gin sente que pode deixar o restante com o Ichigo sem sentir medo. E sim, Ichigo tem poder...
E é uma pena ele ter ido. Gostava do Gin pra caramba. Até mesmo para mudar o Aizen de local sem dificuldade alguma. Isso aqui é muito foda, porque o Aizen, ele tá falando, o Ichigo não deixa ele acabar de falar, já pega ele aqui pela cara e levanta. Nossa, ele até fica assustado, tipo, como? Como assim? Ele fica assustado, o Aizen. E sim, Ichigo tem poder até mesmo para mudar o Aizen de local sem dificuldade alguma. Ele estava em um nível transcendental, o que faz sentido também quando lembramos que o Tenza, de Tenza Zangetsu, vem de celestial ou divino. E essa batalha inteira é Aizen levantando hipóteses sobre o motivo do Ichigo estar tão poderoso. Ele tenta compreender o Ichigo nesse momento por uma ótica 100% racional, muito parecido com o próprio Ukiyoha, talvez pelo fato dele estar virando ainda mais um Hollow, né? Enquanto o Ichigo começa a entender o Aizen por uma ótica somente emocional. E acaba que as suposições iniciais do Aizen estavam erradas sobre o motivo do Ichigo estar forte. Ele começa a ficar falando sem parar, enquanto o Ichigo fica na maior parte do tempo simplesmente calado, em silêncio, apenas sentindo a batalha. E o Aizen não compreender o Ichigo e tudo o que está acontecendo naquela luta deixa o Aizen assustado, desespero. Agora o Aizen que é o desesperado. Ele não sabe o porquê daquele poder tá tão alto na sua frente. Porque ele não tem um controle daquilo, ele não consegue controlar o que não compreende, né? Ele não sabe do que aquele inimigo é capaz. E isso, ironicamente, é por falta de sabedoria. Um dos personagens mais inteligentes e racionais não entendia o que estava acontecendo bem na frente dele. Isso em seu ponto mais forte até aquele momento. Tudo isso assustava profundamente o Aizen. Ele começa a gritar, proclamar sua superioridade de maneira megalomaníaca, dando desculpas do Ichigo estar simplesmente mais forte por sorte, ou que aquilo tudo foi um milagre. E usa o Hadou 90 com bastante confiança, dizendo que esse seria um encantamento completo, utilizado por um ser que transcendeu tanto a natureza de Hollows quanto Shinigamis, e que é capaz de distorcer o espaço-tempo como um todo de uma maneira que nem o Ichigo conseguiria compreender. E aí o Ichigo só quebra isso com o balançar da sua mão mesmo. Tudo que o Aizen faz, o Ichigo supera no mesmo instante. O Aizen evoluiu para sua forma de borboleta morta, em que seu rosto é partido em dois. E novamente, todos os seus ataques são muito poderosos, mas incapazes de deter o Ichigo. Isso escala em um nível perigoso e o Ichigo se vê obrigado a usar o Getsuga Tensho final. E aqui temos o final da luta, juntamente da conclusão de Ichigo com Tenza Zangetsu. Durante a luta contra Zangetsu, Ichigo conseguia sentir a solidão daquela espada. Se o Zangetsu quisesse derrotar o Ichigo, ele teria feito isso desde o começo. Seu poder sempre foi gigantesco e suficiente para isso. Se Zangetsu não quisesse lutar, ele poderia simplesmente não aparecer para o Ichigo. Mas mesmo assim, ele estava lá batalhando contra o Ichigo em uma batalha que ele naturalmente podia vencer. Então por quê? Porque o Aizen nunca matou o Ichigo. Porque ele fez todos esses desafios e testou o Ichigo, sempre o deixando mais forte pelo caminho. Porque nesse tempo todo ele nunca usou a Kyoka Suigetsu no Ichigo. Porque ele era solitário. Por solidão, pela esperança de que o Ichigo poderia ser um igual de certa forma. Solidão e isolamento. O interior do Ichigo é similar ao ego do Aizen nesse aspecto. Aizen fez o Ichigo ser quem ele é e nunca tentou o eliminar pela esperança de uma possível companhia futura. Porém, o Aizen tinha muito orgulho de si para conseguir também aproveitar uma companhia de valor semelhante. O ego de Aizen rejeitava a ideia dele ter um igual. Isso porque, embora ele quisesse ter um igual, ele não acreditava emocionalmente que isso era possível. Por isso ele rejeita Ichigo, por ser um mero humano. Assim como ele rejeita sua Zanpakuto, pelo fato dele nunca tê-la usado de fato e ter despertado a sua Shikai como deveria e também a sua Bankai. Ele simplesmente acredita que não precisa dela, né? E ela deve ser bem solitária também. Para ele, o Ichigo nunca conseguiria chegar no nível dele, embora ele quisesse. E esse é o paradoxo do Aizen que o Ichigo entendeu. Ele era solitário, queria alguém, mas acabou se afastando de todos pela própria solidão. A sua alma foi caindo para o Hollow. Por mais que no começo ela fosse balanceada, ela foi ficando cada vez mais sozinha, caindo nos seus próprios instintos. E com isso, Mugetsu, o final do elo Quincy, Hollow e Shinigami. O fim de um equilíbrio completo. O Ichigo se torna o próprio Getsuga Tensho, o próprio ataque efêmero disparado. Ele dá tudo de si e fica com os aspectos muito similares aos de Yhwach, Full Black. E com essa rajada absurda de poder, Ichigo deita Aizen, mas não o derrota. Pois é, o Aizen não foi derrotado pelo Ichigo. Aizen, na verdade, venceria a luta contra o Ichigo nesse mesmo momento. Fácil, porque ele se regenerou rapidamente de novo.
O Ichigo estava lá, sem poderes, e o Aizen se regenerava. A imortalidade do Aizen foi capaz de tancar toda a alma do Ichigo em um único ponto. E sim, mesmo tendo derrotado o Aizen graças a Urahara, Ichigo ainda sente o pesar de condenar uma alma com aqueles sentimentos. Assim como nós, o Ichigo também não conhece a origem do Aizen, e tudo que ele pode fazer é especular sobre o que levou ele a chegar a esse ponto. E para mim, é sempre lindo ver essa faceta tão empática do Ichigo e de como ele realmente cresce a cada antagonista superado. Para mim, isso é sensacional. E para encerrar, esse arco finaliza com ele retornando com seus amigos, e todos sãos e salvos graças ao sacrifício de seus próprios poderes. E ele ficando sem poder. O Ichigo apaga por um mês por ter usado todo seu poder de uma só vez, né? E desde então a sua vida e seu propósito têm sido completamente diferentes de antes. Sua energia se esvaiu, ele voltou a ser só um humano normal, mas dessa vez ele perdeu até mesmo a capacidade de ver espíritos. Ele ficou completamente sedado do mundo espiritual por causa de seu sacrifício. E com isso, ele precisa se despedir daquela que trouxe a ele toda essa luz. Ele se despede de sua amiga, Rukia, em uma cena emocionante, e isso delimita o fim do volume e também o final do arco de Aizen. Senhores, muito obrigado por assistirem até aqui. O próximo vídeo do Ichigo será uma parte 2 que começa do arco dos Fullbringers e vamos até o final da guerra, beleza? Então sim, falta muita coisa, tem muitas outras etapas sobre o Ichigo que eu ainda não mencionei, muitos outros detalhes envolvendo o final dele, que ainda é muito especulativo, mas é muito interessante. E pois é, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo demorou muito tempo pra fazer, foi um vídeo que eu tive que me esforçar bastante, então por favor, deixa o like, se inscreve no canal, e é isso aí, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado de verdade por esse tempo aqui comigo, beleza? E é isso aí, valeu e falou! Cara, parabéns, meu irmão. Deixei o like, deixei. Muito bom, analista. Muito bom, cara. Ganhou mais um inscrito aí. Show de bola. Deixa eu... Show de bola, cara. Caramba. Muito legal. Depois eu volto pra fazer uma maratona aqui, viu? Que tem umas coisas bem interessantes aqui pra poder maratonar. Grande hipocrisia de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, porra, Tokyo Ghoul, acho que eu desisti de assistir, se eu não me engano. Perfeição, o melhor. Caraca, 1 hora? Nossa. Eu vou voltar aqui depois pra ver esses vídeos aí. Pode ter certeza. Ah, muito legal, mano. Pô, tem coisa pra caramba. Foda. Capitães de Bleach. Os Quinches de Bleach. Análise de justos. Bleach teoria. Tokyo Ghoul. Eu gosto de Tokyo Ghoul, hein? Legal. Então, tá aqui o analista, o arroba dele vai ficar na descrição, tá, pessoal? Gostei, irmão. Parabéns aí. Agora vamos para o meu amigo Claron Andarilho. Esse aqui vocês já conhecem, né? Mas tá aí. E tem muita coisa interessante pra gente poder dar uma olhadinha no canal desse meu amigo aqui. Vamos ajudar ele a crescer um pouquinho mais, né? E vamos ver o que é que ele está falando. Deixar aqui minha contribuição e vamos lá. Ah, personagem Girl Boss não atrai o público feminino. Reação. Ai, que legal. Olá, meus amigos, aqui é Claron Andarilho e o que eu tô falando no vídeo, não sou eu, viu? É o título daqui do vídeo da Jezebel, porque o personagem Girl Boss, né, Mary Sue, etc., apela para as mulheres, porque as mulheres não gostam dessa Girl Boss que Hollywood tenta enfiar, tenta vender, e que muitos perfis do Brasil adoram enfiar dizendo que é bom, e a maioria das mulheres realmente não gosta, né? E a Jezebel, uma mulher, explica o porquê. Vamos ver aqui esse vídeo? Bora. Vou botar a legenda aqui para nós. Todo mundo acompanha e qualquer coisa eu vou traduzindo. 1, 2 e já. Hello everyone, female Frodo Baggins here, back with one of my favorite topics, discussing female characters, the depiction of them, and how they are received. And for this video, I wanted to revisit the girl boss character because I'm hoping against hope that we're finally done with the awful era of girl bosses, which I believe did maybe hopefully not permanent damage to the female action hero. O maior problema da Girl Boss é que pode ter causado danos quase permanentes. O que eu quero dizer? A gente pode fazer um filme com uma mulher, e isso a agenda woke destruiu.
Isso não foi culpa dos fãs, como dizem alguns perfis brasileiros no Instagram, alguns youtubers. Eu não vou citar nomes, mas você sabe quem eu estou falando. Sim, que adora falar, o fã agora não vai. Não, mas é por causa que Hollywood estragou. A onda woke, a onda lacradora de Hollywood, do mainstream, é que estragou. Que se você fazer um filme agora de ação com uma mulher como protagonista, as pessoas vão pensar, lá vai mais uma Mary Sue, lá vai mais um filme feministas, homem maus, etc e tal. As pessoas cansam. Por quê? Porque é o que só Hollywood colocou. Aí de repente não colocam mais. Ninguém confia mais, filho. É a famosa história, se você vai num restaurante sempre e aí começa a servir comida ruim sempre, você para de ir lá. Então mesmo que o seu amigo fale, vamos naquele restaurante de novo, tá, a comida lá tá boa, você não vai acreditar. Você prefere ir porque você já sabe que é bom, né? I am seeing that Marvel seems less interested in worrying about... Entenda uma coisa, meus amigos. Todo youtuber que põe a culpa no público e na audiência, ele já perdeu a razão, tá? Provavelmente ele faz isso porque ele tá sendo pago e ele tá protegendo a mega corporação. Você vê que esses caras nunca falam mal da mega corporação do estúdio, né? Então, já sabe o que é aí, né? A pista para vocês saberem quem é vendido ou não. About, the ratio of female characters to male characters, as there were complaints about the lack of female characters in Avengers Doomsday, complaints specifically from a small group of Twitter people, and I already reminded that the reason why those female... É verdade. E o pessoal tá reclamando da quantidade de personagens femininos, né? A questão é, o aumento de personagens femininos nos filmes da Marvel foi exatamente para tentar cumprir isso daí. Então o pessoal começou a enfiar qualquer personagem feminino ali. Sim. Às vezes o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma. E também tem muito do desespero, né, de haver uma personagem feminina que consiga superar os personagens masculinos que o público já estava acostumado, né? Eu pelo menos vejo o filme da Capitã Marvel isso, uma tentativa desesperada de atrair o público que não tá nem aí para filme de herói, né, para fazer com que os heróis em questão, esses heróis do passado, sejam diminuídos e esquecidos. Só que acabou sendo um tiro pela culatra, que saiu pela culatra, né, na minha opinião, um tiro no pé. Female characters likely aren't appearing in the movie is a lot of them were badly received, and I doubt that they would do anything to help, though I also think the cast we have so far also isn't going to do much to bring people to the movie, but I digress. For this video, though, as we're talking about how all of these female girl bosses and Mary Sue characters that were introduced over the past 10 years, starting with Rey in The Force Awakens, why they failed, I want to explore specifically why they failed amongst women. In fact, these girl boss characters failed more for women than they did amongst men, if you can believe that, because here's the thing. Over the years, as we've been talking about girl boss characters, sometimes there would be people out there who would take it too far and say that the girl boss character was merely a negative reflection of women in real life. That the reason why we get all these girl boss characters that seem like they're self-insert fantasies and they do everything right and they have all of these inexplicable abilities is because of the narcissism of women in real life. That they... É uma coisa que fala, né? Na verdade, eu não acho que é narcisismo da mulher na vida real, porque nós temos grandes escritoras mulheres que eram grandes personagens e não são extremamente narcisistas. E se você prestar atenção, muitas vezes essas mulheres Mary Sue foram criadas por homens, mas é aquele negócio, homens feministas, né? Feministas. E como eu digo, né, não existe essa coisa de homem feminista. Existe homem predador disfarçado. Boa. Vamos lá. They want to fantasize about being able to do anything and being capable of everything. But that simply isn't true. That is a projection made off of seeing how many Mary Sue and self-insert characters we had, and then declaring that this must be a reflection of women, when in fact women liked these characters even less than men. What we've talked about many times in the past is how the percentages, when you would look at the breakdown of ticket sales and who was actually going to see these girl boss movies, most of which bombed, it actually skewed more male. It even skewed more male than the movies with male action.
Então, isso que quer dizer. Por quê? Porque na tentativa de trazer Girl Boss para trazer mulheres para os cinemas, né? O que é? Porque a Girl Boss não é simplesmente uma mulher, um filme onde a mulher é a principal. Existem vários, né? Dramas, etc. Tal. Terror, tal. O que eles queriam é trazer mulheres em propriedades intelectuais cuja maioria do público era masculino. Exemplo, quadrinhos, Marvel, DC, Star Wars, entendeu? Dungeons and Dragons, etc. O objetivo deles era aumentar o ratio de mulheres, né, para poder atrair mais gente. Os investidores pensaram, os nossos fãs base, que são a maioria homens, já vão comprar de qualquer forma. Vamos agora atrair as mulheres, porque aí entra mais mulheres, aí entra a outra metade da população e compra, entendeu? A questão é que foi o erro que vocês viram até com o Dragon Age Vanguard, lembra que o estúdio falou que não importa como faz o RPG, os fãs de videogame de RPG vão comprar de qualquer forma. Eles vivem vivem em porões e vão comprar qualquer jogo de RPG. É aquela famosa história que você acha que se você alterar tudo que algo é bom, né, tudo do material, da fonte, etc., mudar completamente, os fãs que já eram fãs antes vão continuar sendo fãs. Não importa o quanto que você muda, ou altera, ou quebra. Que é mentira. É mentira. Os fãs saíram fora. Aí na tentativa de atrair mais mulheres, eles acabaram atraindo mais homens, o que é engraçado. Heroes, like female audiences rejected these girl boss characters even more than men did, even if they weren't as vocal about it. They just did not care. So I wanted to explore that specifically in these videos. Why were these girl boss characters, these supposed female self-insert fantasies, why were they so unappealing for women in particular? Now, I want to get one thing out of the way first. Of course, the problem with them was bad writing. Most of us can agree that they were badly written and that there was just... É mal escrita, as atrizes elas não trazem o carisma que a heroína precisa, elas são copia e cola de outros personagens chatas pra cacete, entendeu? Até porque se for colocar assim, pra provar o que eu tô falando, a Galadriel do Anéis de Poder e a Capitã Marvel são chatas da mesma forma. Só que de universos diferentes. Just nothing to relate to or to find enjoyable about these female characters. They were just these bland power fantasies, essentially. But I do want to get rid of the argument of it being about writing, because obviously there's a lot of badly written things out there that people enjoy. In this case, I'm talking about badly written things that women can enjoy. Isso é verdade. Tipo, mal escrito não é necessariamente quer dizer que não vai ser popular. Por exemplo, Crepúsculo é muito mal escrito, mas é popular. Mas é popular pra caralho. Né? Sim. Tem vários livros, filmes e séries que são extremamente... Não, a série não tem, né? Do Crepúsculo. Mas, por exemplo, tem aquela Vampire Diaries, né? Que é uma série de vampiro adolescente e tal. Que é bem legal, acho bem legal. Que rendeu até vários spin-offs, né? Como The Originals, se eu não estou enganado, que eu nunca vi por sinal. Na verdade, eu nunca terminei The Vampire Diaries. Mal escritos, mas são populares. Por exemplo, eu admito, eu adoro Godzilla vs King Kong. Claro, porra! Sério, irmão? É uma coisa extremamente mal escrita, completamente retardada. Não faz sentido nenhum. Concordo. Mas eu adoro. Por quê? Porque lagarto, monkey lutando e porrada de monstro. Só por causa... Isso é maneiro, mas a parte humana, burocracia, essa parte toda, isso é chato pra caralho. Bom, se for pela parte dos monstros caindo na porrada, concordo, é show de bola mesmo. Por causa disso, entendeu? Mas eu admito, eu sei que é ruim, mas eu admito que eu gosto, entendeu? Like, I'm not saying I've read any of the Book Talk books, they haven't really appealed to me, but Morning Glory Milking Farm... é verdade. Esse livro aí que chama de Romantasy, que é fantasia com romance, ou mais, no caso, pornográfico nesse caso aqui, é algo escrito por, sabe, é escrito de forma mais amadora possível, assim, e vendeu pra caramba.
Entendeu? Yeah. It's not all the time that things that are badly written or just awful looking are unpopular. Unfortunately, I hope that book was not popular. But anyway, yeah, there are some book series made for women that get a lot of ridicule for being cliched or shallow or just self-insert fantasies. So clearly it isn't just writing, right? There's bad books that sell to people all the time. But here I want to delve a little deeper into it and explain the 3 main reasons why I know that the girl boss character did not appeal to women. And more broadly speaking, these female action heroes that they've been promoting to women have not sold amongst them. Eu acho que também tem uma diferença, porque tanto Crepúsculo como Morning Glory e Milk Farm são muito mal escritos. Né? Completamente roteiro, né? Plot totalmente bizarro, não tem nada, etc. Né? São lixo. Crepúsculo, tipo. Eu acho que o mais engraçado é que o pessoal tentou salvar no filme, nem no filme salvou, nem no filme salvou a história e tal. E Morning Glory e Milk Farm, pelo que me disseram, é tão ruim quanto. Mas eu acho que é o seguinte, são livros e filmes focados para mulheres. E mesmo sendo mal escritos, vendeu pra caramba. Vendem. Então, heróis, né, homens feitos para um nicho que só homem consome mesmo, pode ser bem mal escrito e ainda assim fazer muito sucesso. Exemplo, muitos filmes de ação, né, tipo Stallone, Schwarzenegger, etc. São completamente mal escritos, mas faz sucesso. Porque os homens gostam desses filmes. É um filme de ação. O maior problema foi que eles tentaram pegar as mulheres e enfiar no nicho que é predominantemente homens, na tentativa de atrair mulheres, e mesmo assim, ao invés de fazer um bom trabalho com a personagem, eles fizeram a Gil Boss mal escrita. Entendeu o que eu quero dizer? Number 1, these female action heroes look awful. I'm not saying that against the actresses, I am saying it against how they are styled and presented in these movies. Isso é verdade. Isso, várias mulheres, pessoal que joga RPG comigo, etc., reclama que, tipo, a maioria das personagens femininas da Marvel, da DC, etc., em geral, até nos quadrinhos atualmente, é horrível. E nem é questão de ser, tipo, roupinha sexualizada, alguma coisa assim. Não, elas são vestidas de forma horrível, não são belas. E outra coisa, toda mulher gosta de se vestir bem e parecer bonita. Porque a mulher é o ápice da vaidade, né? A mulher gosta de se ver bonita todos os dias, né? Independente se ela tá indo na padaria ou se tá indo dormir. Homem não. Eu tiro por mim, eu tô nem aí. Botei a camiseta, bermuda, chinelo e vou na rua. Mas mulher sim. Aí você faz uma mulher vestindo um saco de batata e parecendo andrógena, óbvio que as mulheres não vão gostar. Claro. There's absolutely... E ainda vende a ideia, deu pausa quase no mesmo momento. E ainda tentam vender a ideia de que aquilo ali tem que ser o normal, né? A mulher tem que comprar aquela ideia ali. De que tá vestindo um saco de batata e tá muito feliz, tá? Oi, é assim que eu vou viver pro resto da minha vida, né? Exemplo disso é a Netflix com a Tomb Raider dela, que é basicamente o Laura Croft. Absolutely nothing enticing about the hair, the makeup, the costuming, none of it. And I am talking specifically in this video about the female gaze and what women would like to see from female characters, I believe. When I look at how, whether it's a girl boss character or just a female character that is really trying to be promoted in movies today, there's always kind of a similarity to them in that they're trying to make them look as average as possible. You can think back to Rey in the Star Wars movies and how she was just always in this, the same desert cloak and the same bun, which honestly I just do not think were flattering for the actress at all. She's just in a version of... Lembrando que a atriz que fez a Rey, ela não é feia, ela é bonita, mas a roupa que ela tá usando no filme, pelo amor de Deus. Of essentially Luke's clothes from the original trilogy, even though even he got a glow up in the final film.
Exatamente. Tipo, o Rey se veste basicamente como o Luke. E mesmo assim, no último filme, ela não teve uma repaginada. O Luke teve, ele botou uma roupa mais Jedi, né? Mais uma Jedi. Roupa preta, completa, mais cavaleiro, né? mesmo. Mais bonita, tal, mais elegante pro cenário. Ficou bem legal. E hoje ele virou a roupa, tipo, assinatura dele. Or you can go to Captain Marvel, and she used to have a very attractive outfit that was, I guess, deemed offensive, but now they just have her in a spacesuit. Beyond that, Captain Marvel is given a very, very plain haircut, very, very average looking. And I gotta say, a lot of it is kind of unisex looking, or even more masculine looking. Então, isso não é feito sem querer, isso é feito de propósito. É propósito. Qualquer coisa que seja mais feminino, eles veem como algo como que tem unissex. que ser eliminado porque pode atrair o male gaze, né? A visão masculina, ou pode objetificá-la e vê-la como bela, como objeto sexual, alguma coisa assim. A questão é que nem as mulheres gostam disso, nenhuma mulher gosta de se vestir. Não liga. Sabe, uma mulher, pelo menos, nem mulher homossexual, sabe? Gosta de vestir feito homem, sabe, de uma maneira feia e mal feita, entendeu? Homem tanto faz, homem não dá a mínima pra beleza, a maioria dos homens, eu digo. Mas mulher, em geral, se importa. Então, se você quer pegar em geral, você vai pegar em geral, a maioria das mulheres se importa com o que veste, com aparência, etc, etc, etc. Simples assim. Aí você põe uma heroína que anyone could wear desert robes, or anyone could wear a spacesuit. There's nothing feminine about these outfits. And that's kind of what we get when we look at these various female action heroes promoted today, whether, you know, a lot of them are Mary Sue characters, or even the ones that might be better written. They're either average or frumpy. We have Yelena Belova in her tactical suit versus what we have with Black Widow with her cat suit, or they're grungy looking. Like, there's nothing feminine about these outfits. In fact, a lot of them are masculine. The costuming and the look of a character is a big part of the enticement of that character, but you'll notice that once upon a time, there was a costume that really, really enticed women from a superhero movie, and it was actually Harley Quinn's sexy costume from Suicide Squad. A costume that they then changed when they did a more feminist update for her with things like golden yellow overalls and this weird bird outfit, and they said in interviews this was meant to appeal to the female gaze more. Complicado. Todo mundo gostou da primeira Arlequina, mesmo o filme não tendo feito tanto sucesso. Todo mundo gostou da primeira Arlequina que apareceu no Suicide Squad. Mas a segunda nem tanto. But it just didn't. Now, once again, as we go back to the interviews for Birds of Prey, I believe the purpose of these costumes is either to present a female character as the equivalent of a male hero, a masculine hero, or in other cases, I think that there's just an attempt to make sure that they steer clear of the male gaze. And so that's why they're focused on these female characters looking average. Women are going to be very enticed by the aesthetic of things. That's part of the fantasy. That's part of the reason why Barbie was so successful, is it really, really leaned into the pink pastel aesthetic of everything. So that's part of presenting women with a fantasy character here. Fantasy characters are there for us all to maybe self-insert a little bit. They're all to be there as presentations of what we would like to be. Legal. Os filmes, as séries, os personagens são fantasias. Porque a fantasia ela deve ser explorada, porque é uma coisa que todo mundo gosta, né? E é uma coisa que é o entretenimento, a fantasia, né? O lúdico. E então essa coisa do colorido, sabe, por exemplo, da mulher realmente ser a feminina, né? Realmente trazer feminilidade para a obra em questão, livro, série, filme, que seja, é o que a gente espera, né? Porque, lógico, eu não estou falando que uma mulher numa série ou filme, o que quer que seja, né, numa produção e tal, ela deva ser a zero à esquerda. Não, ela também pode ter os seus momentos ali, né, de vencer alguma coisa, de estar junto, mas também ser sincera o suficiente para saber que precisa de ajuda e ela vai aderir à ajuda se assim for necessário. Diferente das mulheres que são Mary Sue e tal, que não estão nem aí, dane-se se você acha que está certo, quem sabe que está certo sou eu e você que se dane. Para representar o que admiramos, o que odiamos, o que poderíamos ser,
queríamos ser no mundo fantástico. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 40. But part of that, and it goes for both male and female characters, just perhaps in different ways, part of that is looking the best. Like, for male characters, super muscular when they're male action heroes, and it's more than about just appearing capable of doing stuff. It's part of the fantasy about being peak. Women... Exatamente. No caso dos homens, em geral, o cara bem, não necessariamente tudo musculoso, mas bem fisicamente, entendeu? Porte, saber o que fazer, capaz de qualquer coisa. Esse é o Power Fantasy masculino, né? Also have a fantasy about being peak. That is why, for all of the activism and the Karen screaming about Barbie, the truth is the reason why Barbie is such a successful toy is girls actually gravitated towards them because girls actually wanted to play with pretty toys. And that's part of it looking... Barbie é o maior exemplo disso daí, entendeu? Apesar de muita gente achar ruim, mas é o que verdade. Vende. Mas por que vende? Não é porque a sociedade, é porque a maioria das mulheres gravita por uma versão idealizada delas mesmas. E Barbie representa isso. Isso não só homem, mulher também. Mas no caso Barbie é o principal exemplo para mulheres. At these various female characters, whether they're action heroes or not, is you have to create some sort of, draw, just some sort of visual draw when you are appealing to women, or just a good aesthetic. Now I'll say once again, that is why Harley Quinn was so popular for so many years. A big part of it was the aesthetic of the character. Exatamente. A Harley Quinn ficou famosa por causa disso, tanto que a principal cosplay que fazem de Arlequina é as roupas antigas dela. As roupas antigas. Não as roupas novas. Dos filmes, por exemplo. Ninguém faz cosplay da roupa do filme dela. Mas sim das mais antigas. Do shortinho ou da roupa de palhaço completa, né? Só dessas. Das mais recentes. Eu costumo falar o seguinte, gente. Se que você quer ver se uma personagem feminina fez sucesso, vê quantas mulheres estão fazendo cosplay dela. Boa. Se bastante, então fez sucesso. Fez sucesso. Se não... Quantas vezes você viu uma Rey? Nunca. Ou uma Capitã Marvel? Eu nunca vi. Comparado em geral. Eu nunca vi. Muito pouco, né? Quantas você ainda vê de Sailor Moon? Várias. De Momo Ayase? Várias. Porra. De Harley Quinn, das antigas? Várias. De Mulher Maravilha? De Supergirl, da roupinha antiga dela? A febre. Power Girl. Tá aí a sua resposta. It's just gone from these female characters and female action heroes. Once again, they're trying to make them look more average or more masculine. They're moving away from any kind of femininity or any kind of exceptional draw. The problem is with that, and I think the entire motivation is to make sure that the male gaze is avoided at all costs, is that they forgot to add anything that would actually be appealing towards women. Women like attractive costumes themselves, and just generally getting rid of gender for a second, you need to create some kind of visual appeal for a character, especially a superhero character where the costume is a big part of the initial draw. Eu enxergo isso da seguinte forma, que a Marvel e a DC também, eles tentaram colocar um padrão da mulher girl boss no cinema. Só que é chato pra cacete, mano. É chato pra cacete, porque não é bem trabalhado, entendeu? Passa mais a ideia de que é uma mulher tentando ser o que ela não é, sabe? Tentando ser masculina. E, não precisa disso, pô. Uma mulher pode ser fodona feminina. Uma mulher pode ser fodona sendo mulher de verdade, usando maquiagem, colocando roupas que lhe agradam, não usando calça larga, camisa larga, sabe, ter um jeito meio masculino no rosto, meio quadrado assim. Porra, isso é ridículo, cara. If you just have all these characters look bland or é um padrão que não funciona, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, nem depois. Principalmente amanhã ou depois, porque a galera já tá de saco cheio desse tipo de personagem. Olha a Rita Vrataski, por exemplo, daquele filme lá com o Tom Cruise, que eu não lembro o nome agora. Aquela mulher é foda.
Aquela mulher é foda. E ela é o quê? Feminina. Ela mostra a feminilidade dela. Mas ela é foda. Ela faz as paradas muito foda ali. Ela salva quem tem que salvar. Entendeu? Ela cai pra dentro do problema. Mas sem, em momento nenhum, descer do salto. Quando eu quero dizer isso, descer do salto, sem perder a feminilidade dela. Ela não se mostra uma girl boss, uma girl boss masculina, sabe? Não mostra. Mas é o que eu acho. Average looking or in Harley. Então, tipo, esse aqui é o design da Huntress, que é a caçadora. Agora pega o design da Huntress. Não, a caçadora desse filme é uma merda. A dos quadrinhos é muito melhor. Da caçadora do... Até mesmo da animação da Liga da Justiça Sem Limite. Como é que fala? Da Liga da Justiça, lembra dela? Vamos ver aqui? Acho que eu devo ter aqui. Caçadora Liga da Justiça Sem Limites. Namorou com questão e tudo. Aqui, olha ela aí, ó. Esse é o design dela. E é o que fazem mais cosplay, olha o cosplay lá. E tornou a personagem popular conhecida. Olha o cosplay. Olha eu acho que é cosplay. Eu acho que é cosplay. Harley Quinn's exceptional case gaudy and a little bit. Nossa, as roupas dela são muito bizarras, é meio estranho, né? Bem estranho. Harley Quinn, então, parece uma mistura de Máscara com Deadpool mal feito. Trashy, then no one is going to be enticed by them. This is a case that I believe in trying to avoid something seen as negative from the past, that is, any kind of sexualization or male gaze. Então, isso que é engraçado, eles querem basicamente pagar tudo que eles acham do passado que fez sucesso com as mulheres, sim, com os homens, porque isso pode ser... Lembrando que a Viúva Negra também fez muito sucesso entre as mulheres na época, viu? Muito sucesso, muito sucesso. E ela é o quê? Ela é uma mulher fodona, ela poderia ser até mesmo uma girl boss, mas em momento nenhum perde seu ar feminino. Não perde. Prejudicial às mulheres. É a famosa história, vamos ter que apagar completamente o passado, mesmo que destrua tudo. Né? Ou seja, é visão de gente que não entende o que o público quer. E nem o público feminino quer. Sim. É a visão do que eles acham que as pessoas querem. E não estão nem aí. E eles acham que estão certos. E eles não estão nem aí se a galera não gostar. Se dane. Eles querem passar a mensagem. Que é assim que a mulher deve se ver e deve gostar e deve se identificar com isso. Só que não, né, gente? They wound up just making bland-looking characters that no women would actually be drawn to. Now, the second reason why these female characters did not appeal to women is a big one, if not the biggest one, though I chose to position it here, and I think it is the biggest misunderstanding that Hollywood has made with female audiences. You know, Hollywood actually doesn't make a lot of movies for women. Now, they were trying to make a lot of, original male brands have more female characters. Então, isso que ela falou é verdade. Hollywood em si não faz tantos filmes e séries para mulheres, você percebeu? Sim. O que elas fazem é pegar temas ou propriedades intelectuais que são mais populares entre os homens e tentam colocar as mulheres lá dentro. E dane-se se você não gostar ou seemingly não. have a lot more female skewing things in them. But the fact of the matter is, if you really look at it, Hollywood does not make a lot of movies for women. The number one thing that would have sold amongst women from Hollywood was romantic comedies. The romantic comedy basically does not exist anymore. Não And existem. then for big movies, Não existem mais comédias românticas. É por isso que eu migrei para produções sul-coreanas, porque lá eu encontro de tudo. Eu encontro romance, comédia romântica, thriller, ação, terror, horror. Eu encontro tudo lá na medida que eu gosto, do jeito que eu gosto. Não preciso ficar desesperado assistindo essas merda aqui do Ocidente, porque só tem merda hoje em dia. Não tem nada bom, não tem nada aproveitável. Nada. Nada é aproveitável. Talvez uma coisa ou outra. E mesmo assim a gente pode rotular como milagre. Colocar bem grandão, sabe? Aquele negócio de exclusivo. Então escreve milagre, porque é o que tem como se encaixar para as produções de hoje em dia. Não me arrependo. Eu consumo produções coreanas há 10 anos. 10 anos. E nunca me decepcionei. Me amarro pra caramba.
Aconselho a qualquer pessoa a fazer isso. Ah, Frank, mas eu não gosto de ler. Aprenda, se acostume. Porque eu garanto que todas as produções que vêm lá da Coreia, ou do Japão, ou até mesmo da China, ou Tailândia, são excelentes e valem a pena assistir e acompanhar. Seja série, filme, ou animação, o que quer que seja. Tá? Vale a pena. Agora, Ocidente não cabe nem pro lixo. Até o lixo vai ter vergonha de ter conteúdo ocidental dentro da lata de lixo. Meant for women, we've E eu não tô zoando. had Barbie and we've had Wicked, and that's pretty much it. Hollywood was far more focused on far more female characters in these male brands than they were actually paying attention to actual female brands and things. Então, você pode ver que Wicked e Barbie fizeram muito dinheiro. E tiveram muita tendência feminina. Mas é uma marca já feminina. Mas, como ela falou, focado só em coisa. Outra coisa, eles não estão focando na audiência feminina em si. Eles estão tentando enfiar a audiência feminina nas propriedades masculinas. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo de things that the female audience wants. And with that, bringing up the removal of the romantic comedy, Hollywood severely underestimated how much women like romance. That has always been the way it's been. Women were always... Isso é verdade. A maioria das pessoas pode até ser contra. Apesar que, por exemplo, pelo menos em anime, por exemplo, anime e mangá, animes de romance, rom-com ou shoujo, etc., só mulheres. Eu não diria só mulheres, porque eu também já assisti My Dress-Up Darling, Dungeons of My Heart. Até eu assisti esses animes e gostei. A questão é, a maioria do público desses animes e desses mangás são mulheres, que são que nem o público shoujo, que a marca shoujo. Você pode ver que até mesmo as marcas shoujo, por exemplo, do estilo Magical Girl, de garota que se transforma mágica e salva o mundo, etc. Tem romance no meio. Pô, Sailor Moon, o pessoal adora falar que Sailor Moon é gay, etc. Mano, Sailor Moon tem um romance desde o começo, que a maioria das fãs queriam ver desde o começo, que é o casamento dela no final do mangá e no final do anime com o Tuxedo Mask, entendeu? Lembrando que tem um final bem inacreditável, porque eu não imaginava que o final de Sailor Moon fosse daquela forma. Sinceramente. Mas vamos lá. Então, romance. Shoujo, romance. Shoujo, romance. Shoujo, romance. Isso atrai. Mulheres gostam de ver romance. Em grande maioria. Aí o que você faz? Você põe e tira o romance. Se você não quer... Você pode ver que até nos grandes shounens, isso pode ver que é para público masculino nem sempre. Mas, por exemplo... Os grandes shounens, por exemplo, Naruto ou Bleach, tem um chip, tem um romance, mas o romance é o final, é o resultado final da história, entendeu? Eles terminam a história, cada um com a sua, né? O Naruto se casa com a Hinata, Sasuke com a Sakura, Ichigo com a Orihime. Aliás, Ichigo sim tinha que ficar com a Orihime, não com a Rukia. Para de encher o saco. É isso aí, caralho. Entendeu? É o resultado final. Para a maioria das propriedades intelectuais, propriedades de fantasia, para homens, o romance é o resultado final. Para mulheres, o romance é o desenvolvimento do começo. É o desenvolvimento, exatamente. Entendeu? Tem a diferença. E isso que Hollywood tirou. Quer um exemplo? Ahsoka, a série Ahsoka, que se passa depois do Rebels, um dos romances mais shippados entre as mulheres e os fãs de Star Wars Rebels, da animação Rebels, era o Ezra com a mina lá que eu esqueci o nome dela, a Mandaloriana. Porque na série ela não... Engraçado, na Star Wars Rebels é marcado, ela não tem força, ela não sabe usar a força, mas ela é uma Mandaloriana, uma guerreira, caçadora de recompensa competente. E ela e o Ezra eram o chip do começo ao fim da série, que todo mundo queria ver. Tanto que ela passa
O final da série, ela fala, nós vamos atrás do Ezra. Ela passa o final, ela dedica a vida a encontrar o Ezra, porque o Ezra, para salvar, né, e derrotar o cara lá, nossa, agora eu esqueci o nome dele, que aparece lá, parece o Elon Musk, etc. Parece Elon Musk. Ele acaba se exilando, jogando ele para longe, né, numa dobra para milhares de quilômetros no espaço, para salvar, né, para salvar as pessoas lá. Ou seja, ele se perde nos confins do espaço. E ela vai... Sabine. Pra você ver que eu faço vídeo sem cortar. Aqui é tudo autêntico de primeira, tá? Primeiro Sabine. A Sabine, ela dedica a vida a encontrar o Elsa, porque ela e o Elsa eram uma coisa, um chip que estava rolando desde o começo. O que acontece quando chega no Ahsoka? Eles chegam lá, olham para os outros e a Elsa, etc. Ah, nós somos irmãos. Aí, cara, eu lembro que eu vi os fóruns, o Reddit, todos os shippers da Elsa e Sabine falando: putz, grila, mas porra, mas que caramba, dizem, não sei o que lá. Todo mundo queria ver o resultado desse romance. Mas não pode ter um romance entre um homem e uma mulher na Disney, etc. Porque isso faz mal para o público feminino, de acordo com eles, entendeu? É male gaze, etc. De acordo com eles, is the primary audiences for romances, romantic comedies, and now we see it still to this day with how many romance books and book talk and romantasy novels sell. Women aren't watching any of these male brands with new female characters, they're reading romantasy novels. And that... Exatamente, tipo, essas propriedades intelectuais estão enfiando mulheres girlboss no meio, propriedades intelectuais focadas para homens, Marvel, Star Wars, etc. Estão enfiando mulheres girlboss para atrair mulheres não estão assistindo. Os homens, os fãs originais não estão assistindo. As mulheres também não estão assistindo. As únicas mulheres que estão assistindo são aquelas que querem provar que o coisa é bom, menos não sendo bom. E os únicos homens que estão indo são os homens feministas que querem pegar essas mulheres que estão lá tentando provar a feminilidade deles. Eles são feministas. Ai, meu Deus. Eu vou ser cancelado. That's a big thing de novo. That I think that Hollywood has really messed up on, is just not being able to accept how much women haven't changed and how much they really actually want that still. That's the next big thing I want to talk about why girl bosses did not appeal. None of the girl bosses have romances. Birds of Prey is all about Harley Quinn's breakup and how she's single now and her girlfriends, but there's no romantic element in it. Captain Marvel never gets a romance, and the closest thing she gets to one was in a deleted scene. O que ficou engraçado é que a Miss Marvel, que é a Carol Danvers original, antes dela se tornar o ídolo feminista ativista que transformaram ela e mudaram ela para Capitã Marvel, porque Capitã dá um título de poder para ela, o que é bizarro, né? Mas a Carol Danvers era conhecida como a Miss Marvel. Todo mundo conhece ela, lembra dela, né? Uhum. Ela era bonita, forte, feminista também, mas não dessa de hoje, entendeu? Ela realmente lutava pelas mulheres que não tinham agência e tal. E ela tinha vários relacionamentos. Um deles foi com o Homem-Aranha. Só pra você ter ideia. Pra você ver que o Homem-Aranha também é pegador. Mas ela se interessou pelo Homem-Aranha também. O adulto, tá? Não o adolescente. Uhum. Mas aqui ela não se interessa por nada. Eu acho que ela é completamente assexual, né? Where they were trying to push her to be a thing with Valkyrie. Disney princess characters have é verdade. A maioria das mulheres girlboss ou são assexuais ou são gays. Não tem meio termo. Não tem, verdade. Now avoided all romance, obviously. Isso em geral porque a pessoa que está escrevendo ela é gay ou assexual, ou a atriz que está interpretando ela é gay. Isso é verdade. Typically we just see these female characters. E eu sei que ao falar a palavra gay, meu vídeo está engajando menos. Mas olha porque você acha que eu já me importo? Being lone wolves, but the more common portrayal of female characters in these action roles is. Então, cara, mulheres belas, bonitas,
os lobos solitários dá pra fazer. Lara Croft é o maior exemplo dela. Mas ela foi construída dessa forma. Já a maioria dessas personagens que estão colocando não era. Estão mudando o core total delas porque sim. To just not have any desire for romance whatsoever. Just cue the line from... E eu acho que o pior disso tudo é que assim, eles mudam, logicamente, pouco se importando para o público que eles querem atingir, né? Porque é eles que mandam e dane-se se você não gostar, né? That weird War of the Rohirrim movie from last year. Or Back to More... A Guerra dos Rohirrim, né? Que é uma muito ruim. Que mal aparece no livro. Ela praticamente não existe. Ela aparece com uma vez só no livro. Se eu não estou enganado. Uma vez. E colocaram ela na animação como protagonista. Que nem é boa a animação também, tá? Vale dizer. Me arrependi de ter assistido. Me deu sono. Livro e fazem com que ela, na verdade, ela que salvou. Mas só que não. Roran inteira sozinha. Claro que não. Estamos na Mob Self Nem se ela Storage, quisesse. onde você ou a sua empresa podem guardar tudo o que precisarem. Hoje estamos aqui com a Marina. Marvel in general, remember how the Star-Lord and Gamora relationship panned out? Though honestly, that's probably just because James Gunn didn't actually want them to be together. É verdade. Isso você entendeu. A relação que teve do Star-Lord com a Gamora, que todo mundo percebeu vindo, e desde o primeiro e do segundo, o terceiro, que né, a Gamora morre e depois volta, tem que lembrar, no terceiro... Que quando volta ela é um tanto irritante? Não resolveram isso porque o James Gunn não queria que eles fossem juntos. Porque ia rolar um romance interracial ali, né? James Gunn é a antítese do storytelling, meus amigos, entendeu? Imagina a ideia mais idiota possível para fazer numa história, James Gunn vai fazer pior. Ainda tem gente que gosta de Superman James Gunn, mostrando que não importa quão lixo a água seja, sempre vai ter gente idiota que vai gostar. Like Marvel never really... E são tão desmiolados quanto o próprio, né? Porque para elogiar um cara desse, você precisa ter probleminha na cabeça. Melhor ficar quieto, porque eu falar mais merda. Aliás, James Gunn é um pedófilo, ok? Então, parece que ele leu minha cabeça. Tá com poderes Jedi aí, Claro? Pô. Eu vou ligar o sabre de luz aqui pra tu, ó, e me defender. Me defender de você. Só deixando claro. Focused on romance, but ironically, when they started to push female characters more, they focused on it even less than ever. And once again, a major miscalculation about what women actually want. If the books that are selling to women are any kind of indicator these days, women still really, really want romance. And they really, really want romance with men. Let's talk about... exatamente. A maioria dos romances que são famosos são romances com homens. Ou pelo menos algum ser de fantasia masculino. Sim. Né? Eu vou parar por aqui que o vídeo já ficou longo pra caramba, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui sobre por que as mulheres não gostam desse Girl Boss inserido nas propriedades intelectuais que é mais comuns para homens, né? E melhor de tudo, a maior credibilidade dada ainda ao vídeo, porque quem tá falando é uma mulher, então ela tem propriedade para falar que ela gosta, se ela gosta ou não dessas propriedades feitas por homens para agradar supostamente mulheres com mulheres masculinizadas, né? Porque é isso que tem nessas produções de hoje em dia. Não há de fato uma mulher ali, é apenas um corpo e com jeito e, vamos dizer, que atitudes masculinas, né? E eu acho que uma mulher não gostaria de ser assim, não. Uma mulher de verdade, lógico, né? Marvel, Star Wars, etc, quadrinhos e tal.
Se vocês quiserem ver o vídeo todo, vou deixar o link da Jezebel na descrição do vídeo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E, bem, gente, por hoje é só. A gente se vê outro dia. Tchau, tchau. Eu gostei. Bem legal. Então tá aqui o canal do meu amigo Cleron, o Andarilho, tá? Trazendo várias paradas maneiras, tá bom? World, animes de fantasia clássico. Ah, que legal. Vou dar uma olhada depois. Show de bola. Bom, mas tá aí. Então, vamos que vamos. Se você curtiu o conteúdo do cara, dá uma olhadinha aqui. Vem em Cleron, o Andarilho, tá bom? Garanto que você não irá se decepcionar, porque o cara é brabo, beleza? Então, é isso. O conteúdo vai ficando por aqui. Fiz de novo mais de 1 hora. Mas não importa, porque o conteúdo é muito bom e é sempre legal a gente estar trocando ideia, não é verdade? Para vocês que estavam comigo aqui até agora, meu muito obrigado. Obrigado por sua presença, obrigado por sua mensagem, obrigado pelo seu like, obrigado por você estar aqui. E o que você acha dos conteúdos que eu passei aqui? Eu acho que o mais interessante de todos eles, logicamente que esse aqui é super legal também, falando, né, sobre uma mulher que está falando mal dos filmes de mulheres para mulheres. Então, eu acho isso bem interessante, mas eu também quero saber a sua opinião sobre o vídeo lá do Coringa, do Heath Ledger, beleza? Assim como também o do Ichigo, que eu passei aqui, foi sensacional, tá bom? Posso contar com a sua ajuda? Eu espero que sim. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Até!